Bom dia, turma. Hoje estaremos dando continuidade à nossa AOE 3, tá? Nós vamos estudar hoje a aula 3, fonte de energias não renováveis, né? Nós estamos estudando fonte de energia. Nós já vimos que as fontes são elementos que estão presentes na natureza, como sol, vento, água, né? As renováveis são aquelas que não se esgotam. As não renováveis são aquelas que têm um consumo limitado, né? A gente vai usando e tem que usar consciente, né? Porque acaba um dia, tá? Então, hoje nós vamos ver as fontes não renováveis. Na última aula nós vimos as renováveis, hoje veremos as não renováveis, tá? Então, voltando aí. Fontes não renováveis são recursos naturais que não estão disponíveis de forma contínua, ou seja, vamos usar e uma hora acaba. Nós temos aí os combustíveis fósseis, como o gás natural, petróleo, carvão mineral e os combustíveis nucleares. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre esses combustíveis fósseis, tá? Primeiro vamos ver aí o petróleo. É uma substância oleosa de densidade inferior à água, altamente inflamável, né? É um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia, tá? Ele é originado da decomposição da matéria orgânica. As bactérias, quando em ambientes com baixo teor de oxigênio, realizam atividade de decomposição, que se acumula no subsolo, tá? Com o passar dos anos, esse depósito sofre diversas modificações até se transformar em substâncias oleosas, que formam o petróleo, tá? Então, o petróleo nada mais é que decomposição ali dos animais, vegetais, que habitam ali no ambiente aquático, tá? Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os derivados do petróleo são: nós temos aí o gás de petróleo, utilizado no aquecimento e na indústria, o gás liquefeito, que é usado na cozinha, que é o botijão que a gente compra, nafta, usada na indústria petroquímica e também transformada em gasolina, a gasolina, que a gente já utiliza aí como combustível, querosene, utilizado nas turbinas, óleo diesel, transporte de ônibus, né? Óleo combustível, utilizado fonte de calor na indústria, resíduos do petróleo, que são produtos utilizados como material para fabricar asfalto, cera, tá? Então a gente tem aí que o petróleo é altamente utilizado, né? Quando é feito lá na indústria química a separação, né, do petróleo, e aí a gente consegue obter vários esses produtos, né, que são chamados derivados do petróleo, tá? Outra fonte aí que nós temos não renovável é o carvão mineral, né? Depois do petróleo, é a segunda fonte de energia mais utilizada, muito utilizada aí nas indústrias, nas usinas termoelétricas, né, para queima aí. É utilizado como combustível bastante antigo, a partir da primeira revolução industrial, quando a máquina de vapor passou a utilizar na produção de manufatureira. Teve grande importância, né? Utilizada aí nos trens, né? Utilizada nas indústrias, na termoelétrica. Carvão mineral, uma rocha sedimentar combustível, formada a partir do soterramento, compactação, elevação de temperatura em depósitos orgânicos de vegetais. Quando comparado ao carvão vegetal, o carvão mineral apresenta maior eficiência energética e produz calor. É um combustível fóssil mais poluente do mundo, né? Pela sua queima, né, gente? Infelizmente, ele é um dos causadores aí do aquecimento global, porque as usam, né? Mas a sua queima, os poluentes, por mais que se use filtros nas chaminés, mas esses poluentes vão para a atmosfera, tá? É uma fonte não renovável, podendo se esgotar. A queima do carvão também libera substâncias que provocam a poluição atmosférica, tá? Como fuligem, chuva ácida, e ainda contribui para o efeito estufa. Continuando em aula 4, gás natural. O gás natural, um combustível fóssil também não renovável, é encontrado nas jazidas, depósitos subterrâneos, que normalmente são associados ao petróleo.
pois essas duas substâncias passam pelo mesmo processo de transformação, ou seja, decomposição de matéria orgânica, né, animais e vegetais mortos, que levam a muitos anos. Após ser tratado, processado, o gás natural pode ser utilizado nas indústrias e automóveis. Nas indústrias, sua utilização é principalmente para a geração de eletricidade. Nas residências, utilizado para aquecimento ambiental e de água. Né? A gente tem hoje em dia os prédios, apartamentos aí, utiliza-se gás, né? Nos automóveis, essa fonte energética vem substituindo os combustíveis, né? Hoje é muito comum aí o pessoal usar aí o GNV, né? Que é esse gás natural. Energia nuclear é energia gerada pelo aquecimento da água, transformada em vapor, que ativa os geradores. A energia elétrica gerada por uma fonte nuclear é obtida a partir do calor de reação do urânio, tá? O urânio é um dos elementos químicos radioativos, por isso que nuclear. Utiliza aí essa radioatividade do núcleo do átomo, né? Que no caso é o urânio. A queima do combustível produz calor que ferve a água de uma caldeira, transformando em vapor. Este movimenta uma turbina que dá partida a um gerador elétrico que produz eletricidade. A energia nuclear, também chamada de atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo do urânio enriquecido, né? Como estou falando com vocês aqui. Essa fonte energética gera muita polêmica e desconfiança, a falta de segurança e a destinação do lixo atômico. Por quê? É um material radioativo, né? Como é um material radioativo, esse urânio que é utilizado, se não for descartado de forma correta, né? Há uma preocupação também desses gases ser liberados no ar e as pessoas que moram, as comunidades vizinhas, ficam com muito medo, né? Porque produto radioativo causa câncer. Nós tivemos aí um problema que nós tivemos aí no Césio, né? Foi uma usina do Césio e foi no Brasil, né? Muitos anos atrás, e na verdade foi descartado errado. E aí acho que era um soldador, não lembro direito a história, mas ele consertava a bateria, e o Césio, ele tem uma luz, ele é incandescente, né? Ele fica tipo aquela luzinha, ele é azul e meio fluorescente. E aí quando ele viu aquele pozinho fluorescente, meio azulado, ele achou bonito, levou para casa, ele foi consertar, eu não sei se ele achou no motor, alguma coisa assim, ele catava materiais reciclados, né? Acho que era isso, ele catava materiais reciclados, e aí ele achou o Césio e levou, e aí compartilhou, as crianças da casa brincaram, enfim. Muita gente morreu nessa época, as crianças ficaram com deformações, muita gente com câncer. Nossa, foi assim, porque o material radioativo, quando ele entra na circulação sanguínea, né, às vezes até o contato da pele, né, ele entra pelos poros da pele e causa sequelas assim, infelizmente, que não tem cura, né? Doenças degenerativas. Então, por isso que as pessoas que moram próximas às usinas nucleares hoje têm tanto medo, né? Desse problema aí, tá? Então, hoje a gente vai ver, nós vamos encerrar aqui. Hoje nós vamos estudar isso até a aula 4, que é a continuação da aula 3, sobre as fontes, né? Que utilizam as usinas que utilizam as fontes não renováveis, tá bom? Vamos fazer atividades. Qualquer dúvida, estou aqui, pode me chamar. Beijo, fiquem com Deus.